Olá, alunos de qualitativa, tudo bem? Vamos dar prosseguimento então à aula de equilíbrio químico, agora falando sobre equilíbrios ácido-base. Na aula passada nós demos a definição de atividade, força iônica, e esses conceitos serão muito importantes para entender assim, a real situação de uma solução química, né? Nós falamos na aula passada que, a partir de agora, todos os cálculos que nós faremos são aproximados, né? Baseado em concentrações molares, né? Mol por litro, e não em atividade. Mas, algumas vezes, nós faremos alguns cálculos, sim, né? Fazendo efeito correção-atividade para ver a diferença de uma situação real, né? Ou experimental. Tudo bem? Então, eu gostaria, antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre uma referência básica do plano de ensino de vocês, que é o livro Análise Química Quantitativa, do Daniel C. Harris, já na 8ª edição. Esse livro é da data de 2012. Esse livro é muito bom, né? Eu creio que tem alguns exemplares lá na biblioteca, mas infelizmente vocês não terão acesso por enquanto, né? Mas caso vocês consigam na internet, alguém tenha, vocês podem estar usando ele para estudos complementares. Eu eh, pretendo retirar algumas partes do livro, alguns exemplos, tem muitos casos práticos, né, na vida cotidiana, sobre equilíbrios químicos diversos. É muito bonito e muito completo esse livro, e eu pretendo, então, estar acrescentando a esse material de aula que eu vou gravar. Eu pretendo, a partir de agora, usar a própria apostila, né, em Word para facilitar a minha vida, porque dá muito trabalho ficar fragmentando, né, a apostila, jogando isso para o PowerPoint. Caso eu tivesse um voluntário, quem sabe futuramente contratar alguém aí para dar uma modernizada nessa apostila, inclusive as constantes de equilíbrio que já estão bastante atualizadas, constante de 30, 40 anos atrás que eu peguei, e pode ser que tenha constantes mais novas, tá bom? Vamos lá. Eu começo então falando sobre a definição de ácidos e bases, ok? Então, só para relembrar, eu creio que vocês estudaram isso lá em Química Geral, né? Então, ácido, na definição de Arrhenius antiga, é qualquer substância que, dissolvida em água, né, aumenta o teor de hidroxônio. Lembrar que hidroxônio, ele, hidroxônio é uma água, ok? Com um próton. Só que o próton isolado, por exemplo, o próton que sai de ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, né, ele não vive isolado do sistema aquoso porque é um centro de carga positivo, o oxigênio tem carga negativa e, por consequência, você vai ter uma estrutura, né, do tipo aqui, ó, tipo um pé de galinha, né, com 3 prótons, né, ou seja, você tem a estrutura da água, a água tem um par de elétrons sobrando aqui, outro par de elétrons aqui, e aí faz uma ligação, no ensino médio chama-se dativa, né, gerando uma terceira ligação covalente, e isso seria um tetraédro se tivesse essa ligação aqui a mais, ok? É o caso do metano, né? Por exemplo, o metano é uma estrutura totalmente é, tetraédrica, essa aqui saindo para trás e essa aqui no plano, né? E aqui para frente do plano. Essas duas aqui no plano, aí você teria então essa ligação tetraédrica, ok? Então a água seria aqui o oxigênio, né? Somente com 2 prótons. Esse ângulo aqui, então, é da ordem de 104 graus, tá? E vocês estudam isso em inorgânico, em mais detalhes. Na verdade, esse ângulo aqui, ele é de 110 graus, né, que está vendo aqui no Harris, talvez um ângulo mais atualizado, 110 graus aqui, daqui para cá, tá bom? E a distância é de 102 picômetros entre esse oxigênio até o centro de carga do hidrogênio, você tem 102 picômetros, tá bom? Mas esses são aspectos lá de inorgânica, né? A gente que precisa mais entender os principais conceitos. Vamos lá. Então, a base é qualquer substância que aumente o teor de hidroxílio, solução aquosa. Vocês também aprenderam que ácidos fracos têm um baixo grau de ionização, tipo menor que 5%. Forte, exemplo de ácido clorídrico, nítrico,
perclórico, ácido fúrico, tem alto grau de ionização em soluções diluídas, né? Lembrar que para ácido fraco, quanto mais você dilui a solução, maior é o aumento da condutividade, tá? Devido a condutividade, no caso, equivalente, né? Porque a condutividade vai cair pela diluição, sempre cai, né? Tanto a condutância C, a condutância, vou pegar a cor vermelha, a condutância C ou a condutividade K, né? À medida que a concentração, vou chamar aqui a molaridade, né? Diminui, ambos aqui também diminuem, mas por outro lado, aquela condutância equivalente, ela aumenta, porque a condutância equivalente é a condutividade, lembra lá, vezes 1000, dividido pela normalidade. Então, se a concentração cai, isso aqui cai, a condutividade cai, mas só que há uma diminuição maior, né, da concentração normal do que a condutividade, e essa relação aumenta, tá? Porque há um aumento aqui de condutividade devido à maior diluição relativa, né? Lembrar que ela cai sempre, mas em relação à proporção aqui, ela aumenta mais do que cai a concentração, tá bom? Por isso que essa relação aqui com quantidade equivalente aumenta. Nós vimos isso na aula passada. Mas, conclusão, o que são ácidos e bases fracas? São ácidos que têm um grau de ionização baixo que tende a aumentar à medida que a solução dilui, coisa que não acontece para ácido forte, tá? Esse foi, então, um critério da aula passada, que vocês já estudaram. Vamos, então, continuar aqui. Vamos lá. Então, esse é o conceito de arrênios, né? Esse baseado na necessidade de ter hidroxônios, né, no ácido e hidroxila na base. Mas, observe que alguns conceitos, algumas coisas advêm, né, dessa definição. Por exemplo, né, a questão da neutralização, que é a reação de um próton, no caso hidroxônio, né, já que o próton sozinho não existe, com hidroxila, essa neutralização para ácidos fortes, ou seja, já tem prontamente H+ ou H-, ela vai dar da ordem de 55,9 kJ por mol. E é negativo porque é uma reação exotérmica, há um abaixamento, né, da entalpia do sistema. Isso é característico para ácidos fortes. Contudo, para ácidos fracos, né, você já tem um grau de ionização relativamente mais baixo, que é 100%, né, o grau de ionização ou dissociação do ácido forte para soluções diluídas, mas ácidos fracos, você vai ter um baixo entalpia de neutralização, né, 5 vezes menos, mais ou menos. Então, esse calor de neutralização, né, você já é uma medida se um ácido é forte ou fraco, uma base é forte ou fraca, tá bom? Pessoal, uma definição mais interessante é de Bronsted-Lowry. A definição de Bronsted-Lowry, ele já não se importa mais se aquela espécie ou aquele ácido ele tem H+, né, ou a outra espécie tem OH-, entendeu? Aqui seria o caso quando surgiu há mais de 100 e tantos anos atrás, lá no século XIX, o estudo sobre diversos tipos de ácido, base, suas propriedades, eles partiram de ácidos já conhecidos, clorídeo, sulfuro, entendeu? Que eram realmente doadores de prótons, tá certo? Mas, por exemplo, o CO2 não tem próton na estrutura, né? Então, gerou-se então essa definição mais moderna de arrênios, que por isso que fala qualquer substância que aumente o teor de próton, não significa que tem que ter o próton. Exemplo, CO2 é um gás, só que em solução aquosa ele forma ácido carbônico, se decompõe, forma bicarbonato e H+. Por consequência, ele aumentou o teor de prótons, mesmo tendo, né, H+ na estrutura molecular no início. Tá? Então, por consequência, na definição moderna de arrênios, ele é considerado também um ácido. Tá bom? Da mesma forma que a amônia. A amônia, ela não tem hidroxila molécula, mas se você borbulha amônia em água, né, você vai dissociar e vai formar, então, NH4+ e OH-, por consequência, é também uma base. Tá? Mas a definição mais interessante para aquele químico é a definição de Bronsted-Lowry. Como vocês veem aqui, você tem que ácido é um doador de prótons, base é um receptor de prótons, e daí você gera o conceito de ácido para ácido base conjugado. Então, por exemplo, aqui, o ácido clorídrico doa próton para a água, formando cloreto, tá? E hidroxônio. Lembrar que a gente está, por enquanto, escrevendo H3O+,
Lembrar que tem propostas de moléculas mais complexas. O hidroxônio é como se fosse, como falei lá, um oxigênio, é uma água com um próton a mais, mas existe estruturas propostas mais modernas que mostram, por exemplo, que você pode ter um próton ligado por duas águas, né? Ou várias águas formando ponto de hidrogênio e gerando uma estrutura mais, tipo assim, um agregado, né? De par iônico, por exemplo, maior. Tá? Mas isso não importa agora para a gente geralmente vai explicitar, né, o hidroxônio como H+, né, para simplificar a escrita. Mas voltando à questão aqui do parásico conjugado, nós temos aqui espécies que doam, né, prótons para outros e, por consequência, é considerado um ácido. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o ácido clorídrico é um ácido que doou próton para uma base. Então, a sua base conjugada é o cloreto. Você perdeu o próton, o ácido gerou a base conjugada, cloreto. Da mesma forma que a água, ele está recebendo próton, é uma base como reagente. Ele gera o produto hidroxônio, que é o ácido conjugado da água. Então, no conceito Bronson-Lowry, você tem um conceito muito legal que é o ácido base conjugado. São dois reagentes reagindo, o mais forte, como caráter ácido, ele vai ser chamado ácido, e o outro mais fraco é base. Então, por exemplo, se você misturar ácido perclórico com ácido acético, né, no próprio líquido ácido acético, como o ácido perclórico é muito mais ácido que o ácido acético vai se comportar como base. Vai haver uma pequena protonação, né, do ácido acético, formando H2AC, porque recebeu um próton, tá? Uma pequeníssima quantidade, e por isso ele vai se comportar como base. E o ácido, a perclórico, que é mais forte, ele continua sendo ácido. Tá? Então, isso é uma coisa interessante que acontece também com o caso da amônia, como vocês estão vendo aí. E também gera o conceito efeito solvente, efeito nivelador. Vamos lá, vamos a um pequeno raciocínio aqui. A água, reagindo com outra molécula de água, ela se forma autoprotólise, formando H+, hidroxila. Isso aqui é muito pouco, da ordem 10-7, né? Em solução neutra. É uma concentração muito baixa, mas existe. Da mesma forma que a amônia líquida, né, ela choca-se uma com a outra, forma, então, um pouquinho de ionização, e daí você tem uma condutividade associada, formando o íon NH4+, e amideto, tá bom? Agora vamos fazer uma comparação do efeito nivelador e diferenciador. Então, nesse caso aqui, você tem aqui, por exemplo, o que é o efeito nivelador? Quando, por exemplo, você misturar ácido perclórico com água, medir a condutividade. Se você fizer ácido clorídrico com água, medir a condutividade, você vai observar que ambas têm praticamente a mesma condutividade. Eles são muito fortes, não há diferença entre a força de um para outro, porque a água funciona como um solvente nivelador, né? Porque a água é uma base relativa a ele, é um ácido muito mais fraco do que eles, por consequência, ela pode ser protonada. E aí ela nivela a força dos dois ácidos. Tá? E sendo assim, a água é um solvente um solvente nivelador, e você tem um efeito nivelador nesse caso. Mas, contudo, se você agora dissolver o ácido perclórico e o ácido clorídrico em ácido acético, tá aqui, ó, ácido acético, né? Você vai ficar mais difícil, né, essa protonação. Sendo assim, o ácido acético ele funciona como um solvente diferenciador, e você tem aí um efeito diferenciador, tudo bem? Porque o ácido acético também gostaria de doar próton, né? Mas no caso, como você tem dois mais fortes, acaba protona um pouquinho o ácido acético, mas você consegue diferenciar por medidas condutimétricas, né, que o ácido perclórico é um pouco mais forte que o ácido clorídrico, tá bom? Isso, então, é uma definição muito interessante. Você tem aqui também a definição de Lewis, que vocês também estudam isso, principalmente lá no ensino. Você tem, então, isso mais para a inorgânica. No definição de Lewis, você tem a base, né, é um doador de par de elétrons, e um ácido é um doador de par de elétrons. Agora, aqui não é o próton que você está focando, né, mas sim no elétron. Ou seja, quem doa par de elétron é uma espécie nucleofílica, né? E porque gosta de núcleos, e quem recebe par de elétron é uma espécie eletrofílica, que gosta de receber elétron. Exemplo aqui, por exemplo, a hidroxila tem um par de elétrons, né, que pode ser doada, então,
pelo um centro de carga positivo, que é o hidroxônio, formando água. Sendo assim, o hidroxila é uma base e o hidroxônio é um ácido. Essa definição de Lewis é muito útil para complexos, tá, pessoal? Observe que tanto fluoreto como fluoreto de boro, eles não têm nada a ver com H+, não tem H+. Você pode fazer isso em solventes não aquosos, né? Você não tem hidroxilas, mas existe uma reação química, no caso aqui é uma reação de complexação. Então, o fluoreto, como tem a carga negativa aqui, é um doador de parte elétrica para o BF3, e sendo assim, o BF3 é um ácido de Lewis. E aqui é uma base de Lewis. Aqui é uma base e aqui é o ácido de Lewis. Tá bom? Mas isso é mais usar para inorgânica. Vamos então agora falar um pouquinho sobre ionização da água. Ok, a água sofre autoionização, né? E gerando H+ ou H-. Rigorosamente, do ponto de vista termodinâmico, a constante de equilíbrio, né, é a atividade, né, do íon hidroxônio ou hidrônio, o mesmo nome, né, tanto faz, e vezes a atividade hidroxila dividido pela atividade da água. Ok? A lei de ação de massa, estou aplicando aqui, né? K é isso vezes isso sobre a concentração da água. Só que, por definição termodinâmica, a atividade de líquidos puros e em grande concentração e de sólidos também puros, essa atividade é unitária, ok? É mais ou menos imaginar que quando você dividir pela água, a concentração da água não modifica à medida que essa reação acontece. Ou seja, se a concentração do seu solvente não está modificando, então ele entra numa constante de equilíbrio como uma constante, né? Como se fosse aqui uma constante vezes a constante dando constante de equilíbrio. Isso é uma abordagem mais do ensino médio, né? Do ponto de vista físico-químico, você considera que a atividade é unitária, então dividir por não muda, tá? Você não leva em conta isso, tá bom? Essa é uma abordagem mais termodinâmica, mais científica, tá? E lembrar que a atividade é a concentração molar vezes coeficiente de atividade. Concentração molar de hidroxila vezes seu coeficiente de atividade, ok? Concentração molar do hidroxônio vezes coeficiente de atividade, tá? E lembrar que em água pura, como a concentração são muito diluídos, tanto de H+ como H-, então você tem uma situação que os coeficientes de atividade, tanto do H+ como do H- é praticamente unitário, e o coeficiente de atividade médio, né, representar aqui F mais ou menos ao quadrado, é igual a 1, ou seja, o coeficiente de atividade médio é unitário, por consequência, pode considerar que efetivamente a constante de equilíbrio pode ser dada pelo produto, né, da constante do hidroxônio vezes hidroxila, tá? Isso é chamado produto iônico da água, que muda com a temperatura, tá bom? Então, a 25 graus centígrados, ele é 14. Aqui, a 25 graus centígrados é 14, é o que geralmente a gente vai usar, né? Ou seja, constante é 10 elevado a menos 14, e o log disso vai dar, o menos log disso vai dar pKw, que é o 14, tá bom? E a concentração de ambos é 10 menos 7 molar, por isso que o pH dá 7. Observe que à medida que a gente parte de 25 graus para 30 graus, aumentou a temperatura, essa constante ela aumenta, não é isso? Porque o pKw está aqui 13,83, então a constante seria 10 elevado a menos 13,83, que é maior do que 10 a menos 14. Tá? Então, aumentando a temperatura, aumenta a constante. Significa que o processo é o quê? Pense do ponto de vista de termodinâmica. Na próxima aula a gente discute isso. Tá? A altionização, né, da água, ou autoprotólise, você tem um aumento constante de equilíbrio quando aumenta a temperatura. Então, esse processo é exotérmico ou endotérmico. Beleza? Gostaria que vocês pensassem, amanhã na próxima aula vocês respondem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui com a própria caneta, para não ter que ficar usando o mouse toda hora, mas fica mais difícil com a caneta, pula muito. Ok, vamos voltar para o mouse, senão vai pular demais. Vou voltar para o mouse. Pessoal, um outro conceito importante. Pesquisa mostrou o seguinte. Meu Deus. Só um minutinho. Ok. Pessoal, vamos falar agora aqui sobre relação de Ka e Kb, num par, né, conjugado. Então, aqui,
você tem a constante do ácido e uma constante de uma base, né? No sistema parácido conjugado, que nós falamos no sistema ácido conjugado, você tem uma base e um ácido, né? Aqui, ó, um ácido e uma base, sempre uma base reagirá com um ácido, né? Em água, no equilíbrio ácido-base. Então, baseado nessa definição, seja o exemplo aqui, ó, o ácido HB, você tem um próton, reagindo com a água, se ele tem um próton a mais que a água, ele doa formando hidroxônio e base. A constante de equilíbrio em termos de concentração, lógico que daqui está aproximado, não está levando em conta a atividade, porque o correto seria atividade do hidroxônio vezes a atividade da base, né? Da base conjugada, não, da base conjugada 2, ou seja, o B é a base do ácido HB, né? E o hidroxônio é o ácido da base água, ok? Lembra disso, né? Sistema ácido-base conjugado. Então, rigorosamente seria atividade do hidroxônio vezes atividade B dividido por atividade de HB. Nesse caso aqui, HB não pode ser igualado a 1, porque daqui não é o solvente, né? HB é uma espécie também dissolvida, tá bom? Então, nesse caso, você pode simplificar em alguns casos, né? Mas o correto seria usar atividade. Vamos considerar, então, que eu vou usar a constante termodinâmica para igualar esta lei de ação das massas e você vai colocar em termos de concentração molar. Mesma coisa vai ser para um caso de base. Ó. Seja uma base reagindo com água, ele recebe um próton, formando HB mais hidroxila. Então, você tem aqui a base conjugada a 1 gerando o ácido conjugado 1, espécie 1. Aqui vai ser isso aqui é base, que é o ácido conjugado, um ácido 1, gerando, né, a base conjugada do ácido, que é a base 1. Base 1, beleza? Então, você tem base, ácido, ácido, base. Tá? Nunca esqueçam disso. Aplicando a eleição de massa, você vai ter HB vezes OH- sobre B. Pessoal, se você multiplicar duas equações, você vai cancelar, então, o B com B, HB com HB, e vai dar, então, que a constante Ka vezes Kb, que é o produtório aqui, vai dar Kw. Tá? Então, Kw vai ser igual a Ka vezes Kb. Tá? Então, você tem que PKW, se você aplicar o log, vai ser pKa vezes pKb, ou seja, menos log de Kw é igual a menos log de Ka, mais, porque o produto de logaritmo é a soma, né? Então, menos log de Ka mais menos log de Kb. Tá? Então, cada menos log desse é um P que vai dar, né? Vai dar pKw, pKa, pKb. Tá? Conclusão, pessoal. Você pode sempre obter uma constante de equilíbrio ou base a partir de uma constante tabelada, de uma outra espécie, tá bom? A gente vai usar muito isso nesse curso. Então, vamos lá. Cálculo de solução agora de ácidos fortes, que é o mais simples. Esse é o caso mais simples. A gente vai estudar, na verdade, vários casos, né? Aqui, para soluções ácido-base, nós vamos estudar apenas ácidos e bases fortes, ácido e base fracos, mistura de ácido e base fracos, que são chamados tampões, apenas o íon de ácido e base fracos. Na verdade, pessoal, eu usei aqui vamos dizer assim, um critério, né, de livros antigos, mas eu, quando passar limpo as apostilas, futuramente, quando escrever um livro, eu pretendo escrever um livro sobre equilíbrio químico, mas isso quando tiver tempo, né, ou fazer uma capacitação, lembrar que isso daqui nada mais é que isso daqui, ó. Tá? Porque do ponto de vista do Bronsted-Lowry, não interessa, né, se ele é um íon ou é uma molécula, né? Não importa, entendeu? O importante é ter um caráter ácido ou base. Ácido, base conjugado, tá certo? Aqui no caso de ácido e base forte, esse íon é muito fraco, né, o conjugado, mas desculpa, eu vou corrigir isso aqui que eu falei, né? Na verdade, o que eu estou falando é do ácido e base fraco com os seus íons associados. Então, por exemplo, o ácido acético é um ácido, mas o acetato é uma base, né? Porque é a base conjugada do ácido acético. E o acetato, ele é o íon, né?
a partir de um sal, por exemplo, de acetato de sódio, ele é um íon, né, básico, tudo bem? Da mesma forma que cloreto de amônio, o íon amônio, né, é o ácido conjugado da amônio. Então, o íon amônio tem um caráter básico. Então, não importa, né, se esse íon, né, ou a molécula, advém de um sal ou de um próprio ácido ou base original, entendeu? Ambos vão comportar como ácido básico conjugado. Então, na verdade, essa distinção aqui, ó, apenas o íon, né, muitos ácidos e bases são íons, tá certo? É o caso do bicarbonato, o caso do carbonato, o caso de hidrogênio fosfato, fosfato, né, o bisulfato, tudo isso são íons, ou ácidos ou bases. Vai depender da constante de equilíbrio, né? Se a constante de equilíbrio, por exemplo, no caso intermediário, eu vou dar exemplo, bicarbonato, se a constante de equilíbrio básica do bicarbonato for maior do que a constante de equilíbrio ácido do bicarbonato, significa que o caráter final vai ser básico. É o que acontece, né? O pH de uma solução pura de bicarbonato, se você dissolve de bicarbonato, mesmo que aconteça a formação de um pouquinho de ácido carbônico, devido à hidrólise, nós vamos chamar isso de uma substância anfiprótica, substância que pode tanto reagir com ácido ou base, né? Foi o caso lá do anfólito, não, desculpe, de anfótero, né? Aqui na definição de Bronsted-Lowry, não, de Arrhenius, né? É definido aqui os anfóteros como substâncias que têm caráter tanto ácido ou base, vai depender, por exemplo, se o zinco reagir com ácido, né, dissolve. Da mesma forma que o zinco reage com base, formando zincato. Também dissolve, forma hidróxido complexo de zinco. Mesma coisa que o alumínio. Hidróxido complexo de alumínio, você forma reação com base, mas o alumínio também reage com ácido. Mas como são substâncias sólidas, né, historicamente são chamadas de anfóteros, tá bom? Mas substâncias aquosas, né, que têm esse caráter de reagir tanto com ácido como base, são chamadas de anfipróticos. Na nomenclatura mais antiga do Altocis Levaiva, ele chamava de anfólito. Então, na minha apostila, vai ter lá na frente chamado de anfólito, mas você pode também chamar de anfiprótico, ok? Uma reação, uma espécie anfiprótica. Ok, continuando aqui, nós estamos falando aqui sobre definição, né, dos diversos tipos de equilíbrio. Vamos lá. Vamos considerar, então, ácidos fortes, que é o primeiro caso, e base forte. Ácido clorídrico em água, você vai ter o chamado balanço de massa. O que é balanço de massa? Você, para cada componente, você vai ter um balanço de massa, tá bom? Então, imagina você entrar numa sala, né? Você está com R$ 1.000 e começar a distribuir dinheiro para todo mundo que está dentro da sala, ok? E você fica com um pouquinho também de dinheiro no final, você não dá tudo, tá? Significa que a massa de dinheiro, a quantidade de dinheiro que entrou, né, que era 1.000, tem que ser conservado, o sistema é fechado, ele tem que estar lá dentro da sala, em várias espécies diferentes. Então, você teria que somar a quantidade de espécies, concentração de espécies, para computar tudo isso daí, tá bom? A gente vai fazer alguns casos aqui na frente, mas nesse caso, quando o ácido clorídrico dissolve e gera cloreto, né, a concentração de cloreto é a própria concentração Ca, concentração analítica aqui, ó, Ca, tá bom? A concentração de cloreto é a própria concentração analítica do ácido clorídrico, Ca, é a receita, porque não tem nenhuma outra fonte de cloreto, né? Todo cloreto advém do próprio ácido dissolvido. O que é balanço de carga? Balanço de carga vocês lembram na aula passada que tem um princípio já desde o início do século passado, que como as soluções são neutras, significa, né, que você observe que aquela eletricidade estática que acontece na física, isso não vai acontecer no caso da água, tá, pessoal? Né? As soluções aquosas são sempre neutras. Eletricidade estática é uma distribuição anormal de cargas por eletrização, né? Por exemplo, pega um plástico, você consegue tirar alguns elétrons e você transfere elétrons de uma substância para outra, fazendo com que uma fica positiva, outra negativa e se atrai. Tá? Mas isso acontece para ligações geralmente apolares, né? Não para sistemas muito polares, pois essas cargas são rapidamente remanejadas, né? E já que em solução aquosa, você tem essa migração de cargas. Então, não tem como ficar um canto mais positivo, outro negativo, exceto sob um forte campo elétrico, aí você gera eletrólise, né? Você consegue separar
né, substante mais concentrado de um lado do que o outro, mas isso você tem um efeito muito forte de campo elétrico aí, né, fazendo tipo uma eletrólise. Mas soluções paradas, né, neutras, né, aquosas, você tem a eletroneutralidade de solução, e, por consequência, somatório de cargas positivas é igual ao somatório de cargas negativas. Então, o que você tem aqui na dissolução de ácido clorídrico negativo? Você tem o cloreto e hidroxila, né? E como carga positiva, você só tem o hidroxônio, tá? Existe um balanço protônico também, que é muito interessante isso, naquele meta-tabela que você tem na aula passada, que tudo é construído em função, né, de hidroxônios ou espécies que se derivam da água. Mas isso é um tratamento que, quem sabe, a gente fizer um curso à parte, a gente mostra isso. E o balanço protônico pode ser obtido a partir de uma soma ou subtração entre o balanço de massa e carga, que são mais fáceis de ser entendidos. Então, se você pega aqui, vou apagar aqui, ó. Se você somar isso daqui, ou substituir, vamos lá. Nessa equação aqui, H3 a mais é cloreto vezes o H-. Mas quem é cloreto? Cloreto é conhecido, é Ca. Tá? Então, você observa aqui que você está comparando o teor de próton em relação à hidroxila, né? Sendo que o nível 0 é o ácido clorídrico e água. É o seguinte, quando você, então, tem um certo nível aqui, vamos colocar aqui um certo nível, se entrou uma espécie contendo doação de prótons, vai haver, né, um aumento do teor de prótons, ok? Mas, por outro lado, o que é que acontece? Né? Se uma quantidade de água ganhou prótons, ok? Por outro lado, você tem uma perda de prótons equivalente do outro lado, o que se traduz por hidroxila, porque perder próton é gerar hidroxila, tá bom? A gente vai dar exemplos de balanço protônico em aulas posteriores, vão entender isso melhor, ok? Se você substituir as equações aqui, uma na outra, você vai chegar na equação de segundo grau, ok? Cujas você tem duas raízes, só que uma vai ser negativa, não te interessa. Então, quando você resolver essa equação de segundo grau, né, menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, todo mundo, né, recorda disso, sobre 2 vezes a, né, quando você resolver isso, você vai ter, então, a obtenção do teor de prótons associado a um caso de diluição de ácido forte, por exemplo, tá bom? Lembre que isso é um valor aproximado, que nós não estamos levando em conta a atividade, né, das espécies. Pessoal, vamos lá. Aqui é uma coisa interessante, você pode calcular isso também no Excel, talvez eu faça esse cálculo como exercício complementar. Então, quando você tem baixíssimas concentração do ácido, praticamente você tem 10⁻⁷ molar. Se pingar uma gota de ácido clorídrico numa piscina, o teor lá vai ser o mesmo pH antes. Supondo que inicialmente é 10⁻⁷ molar, vai continuar sendo 10⁻⁷ molar. Mas vai chegar uma concentração tal que começa a ser importante o uso, fazer esse cálculo aqui de ensino, né, esse cálculo aqui mais apurado, tá bom? Ou seja, concentrações acima de 10⁻⁷ molar, concentrações acima de 10⁻⁷ molar, ou seja, a própria concentração de hidroxônio ou do hidroxila, se fosse água pura, você vai ter que fazer, você tem uma concentração praticamente dada pelo excesso de ácido, ou seja, um ácido clorídrico gera um hidroxila. Então, H+ é o próprio Ca. Se você tem um mol disto, de Ca, de ácido, você vai ter um mol de H+ produzido. Para concentrações muito baixas, abaixo de 2 vezes 10⁻⁹, 100 vezes menos que as aqui, você vai praticamente ter um tampão. A água funciona como tampão, não varia o pH dela, porque é o caso da piscina que eu falei agora. Se você colocar uma gota na piscina, o pH continua 7, caso a piscina tenha 7. Agora, para valores intermediários dessas duas concentrações, entre 2 vezes 10⁻⁹ e 10⁻⁷ molar, você teria que usar a equação de segundo grau, tá bom? Para um valor mais correto. Então, se você quiser, pode brincar isso no Excel, né, fazer um cálculo usando a equação de segundo grau para toda situação possível, você vai ver que até mais ou menos 2 vezes 10⁻⁷
desculpe. Exato. Concentrações até mais ou menos 2 vezes 10 menos 9 molar, né? A água é majoritária, a hidrólise dela, por isso que é pH 7. Né? Entre 2 vezes 10 menos 9 e mais ou menos 10 menos 7, aí você vai ter praticamente um processo, eu imagino que fosse assim, em termos de concentração, né? Você está aumentando a concentração, né? Está aumentando a concentração do ácido. Vamos fazer um gráfico aqui. Vai ser algo assim. Linearmente está aumentando a concentração do ácido. Na verdade, tem que escrever isso em termos logarítmicos. Você tem duas escalas, log aqui e log. Né? Aqui vamos colocar aqui CA aumentando, o log do CA, e aqui aumentando o teor de H+. Vamos colocar aqui menos log de H+, ok? Que seria o pH. Tá bom? Então, à medida que você vai aumentando o teor logaritmicamente falando, já como escala log, vamos colocar uma linha reta aqui, né? Ou seja, log está aumentando linearmente, né? Ou seja, 10 menos 11, 10 menos 12, 10 menos 11, 10 menos 10, 10 menos 9, está caindo, está aumentando logaritmicamente, né? Então, aqui vai dar menos 11, menos 10, menos... E está aumentando. Quando chega da ordem de 10 a menos 9, né? Lembra que o pH antes estava constante, praticamente não variava o pH 7 está constante. Quando chega lá um valor tal, né, de concentração de 10 a menos 9, então nesse momento o pH ele começa a fazer o quê? A variar na forma de uma curva, né, até depois do momento que acima do qual uma concentração de 10 a menos 7, que seria 10 a menos 9, vou colocar em termos de log menos 9, aqui menos 7. Né? E aí, a partir de um certo valor aqui, de 7, aí ele fica constante, que é igual a CA. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, é função da própria concentração. Né? Como ele é igual a CA, na verdade não é uma constante, desculpa, ele seria uma reta. Mudaria assim reta. Ou seja, seria isso aqui, um gráfico desse tipo aqui. Ó. Teria que produzir isso no Excel. Seria uma reta, porque à medida que CA aumenta, né, vai ser igual a H+. Então, pH vai ser o PCA. Tá? Observe isso. Eu nunca fiz isso, mas certamente vai dar esse resultado em Excel, né, na planilha eletrônica. Continuando. Vamos agora falar de ácidos monopróticos fracos e bases fracas. No caso, você tem aqui um ácido fraco reagindo com água, né, libera um H+. Então, aplicando aqui a lei de Arcelor-Marx, Ka, que é na forma Kc, é a concentração, né, do hidroxônio vezes o ânion dividido por o que sobra do ácido. Isso aqui é o que é chamado concentração em termos de constante em termos de concentração, que aproximadamente é o termodinâmico. Lembra que nós não estamos levando em conta a atividade dessa espécie, atividade dessa espécie, atividade dessa espécie. A gente só está falando em termos de concentração para facilitar nossos cálculos. Vamos lá. Você tem então aqui que substituindo aqui, aproximadamente aqui você tem Ca, que é o inicial analítico, após hidrólise você tem Ca menos X, gerando quantidade X de hidroxônio e A menos de X. Observe aqui que eu escrevi aqui X ao quadrado, mas isso aqui só é válido quando a única contribuição de hidroxônio é da hidrólise do ácido fraco. Quer dizer, você está desprezando a ionização da própria água, tá bom? Você está desprezando a ionização da água. Isso é válido e é bem válido quando você tem uma concentração de Ca muito maior do que do próprio água pura, 10 menos 7. Ou seja, trabalhando com 10 menos 4, 10 menos 3, 10 menos 2 molar, que é o que geralmente a gente usa, você pode assumir, então, que aqui vai dar X ao quadrado, que é hidroxônio vezes o ânion gerado, que é 1 para 1, né? Vai dar X ao quadrado. E o que sobra do ácido? Ca menos X. O ácido, né, de partida fraco é Ca menos X. Tá bom? Então, isso aqui já é uma equação de segundo grau, mas você precisa usar essa equação de segundo grau? Olha, se você pega os livros, né, assim, históricos e os livros atuais, eles costumam, né, por uma única vez, destrinchar isso daqui, né, colocando todas as equações possíveis, a partir de balanço de Mars, balanço de Carr, que a gente vai ver daqui a pouco, mais à frente. Mas a questão é a seguinte, que a gente pergunta,
Há necessidade disso? A resposta é não. Você vai ver que usar uma equação com cheio de variáveis, né, de quarto grau, né, você tem um resultado que é muito próximo do valor aproximado, que a gente vai fazer agora. Então, se você quer ter um valor mais correto, você usa a equação de segundo grau. É o exemplo de sulfeto. Se você fizer essa hidrólise do sulfeto, né, ele é uma base relativamente forte, então não pode desprezar a contribuição, né, esse valor aqui, você não pode ser desprezado, ok? Então, para ácidos fracos e base fraca, com constante abaixo de 10 menos 4, ou seja, pKa ou pKb, né, é maior do que 4, lembrar que pK é a função inversa, né, em termos de tendência, né, da própria constante. Lembra disso? Né? O que é pK? É 10 elevado a... Desculpa, o que é pK? Menos log de K, ok? Por definição, pK é menos log de K. Como tem esse menos, então, se você diminui a constante de equilíbrio, né, mais alto fica o valor de pK, né? Não esqueçam disso. Por exemplo, pH 7, você tem 10 menos 7 molar. Agora, pH 14, você tem 10 a menos 14 molar, né, de H+, ou seja, bem menor, 7 ordens de grandeza menor, né, do que o primeiro caso. Pessoal, então, fazendo então a resolução da equação de segundo grau, vai dar isso aqui, né? E aí você tira as raízes e calcula, então, finalmente, o valor de x, que é o valor de hidroxônio. Cálculo simplificado. Se o grau de isenção é baixo, você pode desprezar esse valor aqui, ó, porque x em relação que sobra, porque aqui é 100%, só veio 1% para a direita, então 99% está aqui. Então, sendo assim, você pode desprezar esse x aqui, ó, você despreza esse x. Nesse caso, vai dar essa equação aqui, ó, Ka é x ao quadrado sobre Ca, sendo que x é o hidroxônio. Então, H+, aproximadamente, é a raiz quadrada de KCa, que eu prefiro, muitas vezes, né, em cálculo, escrever assim, ó, H+ vai ser igual a KCa elevado a meio. Tá bom? Por que isso? Porque você pode que, se aqui estiver na potência de 10, aqui na potência de 10, né, você pode tirar a metade. Por isso que eu falei na aula passada que eu costumo usar, em vez de dar a constante de equilíbrio, tipo 1,8 vezes 10 a menos 5, como constante de equilíbrio, eu prefiro transformar isso em pK. Então, pK vai dar 4, acho que é 4,6, se me engano. Acho que é 4,65, alguma coisa assim. Tá, tem que calcular, mas não importa. Se agora eu fizesse um cálculo aqui, em termos de isso aqui, você, em vez de colocar 1,8 vezes menos 5, é preferir colocar 10 elevado a menos 4,65 vezes. Se a concentração aqui for múltiplo de 10, vamos por 0 molar, então seria 10 a menos 1. Então, isso aqui facilmente você tira a metade disso aqui. Então, seria 5,65 sobre 2. Né? É um valor bem claro, quando você olha isso, você sabe que é metade, 5, 10 elevado a menos 5,325. Quer dizer, isso você tira mentalmente, nem precisa usar máquina, entendeu? Você evita erros, tá? Estou falando isso porque muitas vezes o aluno coloca uma constante aqui e não pensa qual o resultado está compatível com o que você espera e dá um valor doido porque ele cometeu um erro de cálculo, simplesmente porque ele errou no índice ou errou. Se você faz isso aqui, você já claramente você vê qual é o resultado final dessa conta, né? Eu prefiro fazer isso. Lembrar que, então, pK é a mesma coisa que 10 elevado... Como que é? É exato. A constante, ó, constante de equilíbrio, você pode também expressar como 10 elevado a menos pK. Tá aqui, ó, né? 10 elevado a menos pK, tá bom? Lembrar que P função é menos log de K. Então, se você aplica a função inversa, exponenciação, você vai concluir que a constante é 10 elevado a menos pK. Ok, pessoal. Vamos, então, para finalizar a aula, falar um pouquinho só um casos mais específicos aqui, alguns exemplos. Vamos lá. Para finalizar, então, essa aula, vamos falar aqui sobre balanço de massa e balanço de carga com um cálculo mais rigoroso, tá? E vamos só terminar, então, esse assunto aqui. Na próxima aula, eu continuo o tampão. Vamos lá. Cálculo simplificado, nós já vimos como nós faremos. Eu que vou pedir em prova, no exercício, vai ser isso.
Cálculo rigoroso, pessoal, isso aqui não tem muito sentido, porque se faria uso, por exemplo, de um programa de computação, né, tipo o Mineco, um programa de especiação química. Né? E caso for fazer um cálculo rigoroso, você usa o Excel para fazer esses cálculos através de interação, como nós já falamos na aula passada. Como você vai fazer isso? Você vai ter que obter um sistema de equações, né, para fazer o cálculo rigoroso. Observe aqui que no equacionamento aqui, ó, dessa hidrólise, nós temos quantas espécies? Temos o ácido, né, fraco, temos o base conjugado às fracos, então são duas espécies do componente, né, ácido, acético, por exemplo, então você tem acético, acetato. E em relação à água, você tem duas espécies, né, que é o hidroxônio e hidroxila também, está aqui presente. Aqui aparece só a hidroxônio, mas você tem hidroxila presente no sistema, sempre, né, por causa da autorização da água. Sendo assim, pessoal, você tem 4 espécies, então você tem que ter 4 equações e 4 incógnitas. Como se obtém isso? A partir de um balanço de massa e balanço de carga. Vamos lá. Vamos começar com a constante de equilíbrio. Ka é H vezes acetato. Vamos dar exemplo, acetato fica mais fácil. K é H hidroxônio vezes acetato dividido por acético. KW é outra constante de equilíbrio, né, que é H vezes o H-, que é o produto iônico da água. Balanço de massa. Balanço de massa, vamos lá. Nós temos quantos componentes? Vamos lá. Praticamente, tirando a água, nós temos o quê? O componente ácido acético. Então, aquela concentração inicial de ácido acético que você coloca, ela tem que ser igual aos seus filhos gerados, ou seja, que vai ser o que sobra de ácido acético e o seu filho. Mais ou menos, você entrou com $1.000, R$1.000. Alguém entrou com R$1.000. E João entrou com R$1.000 e deu, né, R$400 para Maria. Então, aqui é Maria. Maria é a base conjugada do João. Ele está com R$400 e aqui sobrou quanto? 600. O João continua vivo com 600, mas ele deu parte aqui. Ou seja, o somatório, né, da distribuição de moles, né, de matéria, aquele componente desse par aqui, né, porque o João é esposo da Maria. Ele só vai dar dinheiro para a esposa dele. Entendeu? Então não vai dar dinheiro para mais ninguém, não reage com mais ninguém, só reage com a Maria. Ok? Então, de tal maneira que você consegue fazer facilmente balanço de massa. É só pensar, então, todos os filhos gerados a partir do pai. Ok? Uma das espécies foram geradas a partir, né, da receita, né, do CA. E o balanço de carga, como eu falei, o somatório de carga positiva é igual ao somatório de cargas negativas. Quem é carga negativa do sistema? Acetato, hidroxila. Positivo é só H+. Se você substituir uma equação na outra, você vai chegar na equação cúbica. Né? E se você rearranjar isso, é uma trabalheira enorme, é uma página de substituição, que para mim é uma bobagem ficar perdendo tempo, né, substituindo uma equação na outra. Né? Mas os livros já te dá a equação final, por exemplo, você fez aqui x em função de x. Então, a partir de iteração, você substitui um x, faz um hipótese, supondo que H+ é igual a 10 menos 1 molar, 10 menos 2 molar. Aí você acha o H+, né, é Fn-1. Aí você realimenta aqui esse valor para cá novamente, aí você vai ter Fn-2. Né? A função, né, porque isso daqui é função do x. Fn mais 1 é função, né? Desculpa, x n mais 1 é igual, ela é função de quem? Do xn. Então, você coloca 1 aqui e obtém o x2. Coloca o 2, 3. Você coloca 2 e assim vai, interagindo. Se essa diferença entre o x e a função de x, né, ela for convergente, cada vez a diferença está tendendo para zero, então você está com uma resposta, está no caminho certo. Tá bom? Então, finalmente, nós temos aqui para a base fraca, a simplificação também vai ser similar. Aqui foi com cálculo para base ácido fraco, mas todo o equacionamento vai ser mesmo para base fraca. Então, nesse caso, vai ser KB, acompanha aqui, ó. Aqui seria KB, colocar em termos de massa, KB vai ser igual. Aqui, no caso, a base vai produzir o quê? Hidroxila, OH-,
vezes o ácido conjugado, HAC, dividido pelo que sobrou da base, seria o B. Tá? Então, a mesma coisa se aplica à base e, por consequência, você vai ter um cálculo similar, como é dado aqui. Tá? Então, OH- vai ser KB, tal, tá bom? E, por consequência, OH-, se você simplificar, você vai ser raiz quadrada KBCB. Conclusão, cálculo simplificado para ácido fraco é H+, raiz quadrada KCA. E o cálculo simplificado para OH- OH- é raiz quadrada KBCB. Aqui tem, então, um exemplo, seja acético, 0,0 molar. Né? O cálculo simplificado vai dar, então, pH 3,37. E agora, ácido acético, 10 menos 4 molar. O cálculo simplificado, que é a raiz quadrada KCA, vai dar 4,37. E mais ou menos, agora, com a base amônia, 0,0 molar. O cálculo simplificado vai dar OH- raiz quadrada de KBCB. Lembra que aqui ácido é KACA, base é KBCB. O pOH vai dar esse e o pH, que é 14 menos pOH, 10,63. Agora, vou fazer o cálculo rigoroso, levando em conta a equação do segundo grau. Para ácido 7,00 molar, está vendo aqui, ó, você vai ter 3,38, o erro de 0,3%. Quer dizer, um erro muito pequeno, entendeu? Então, não há necessidade de você fazer um cálculo rigoroso, né, para isso, né? Você vai perder tempo, porque para causa de uma diferença tão pequena, 0,3%, né, eu acho que é perder tempo, tá? Agora, para ácido acético 10 menos 4 molar, mesmo em concentrações baixas de ácido acético, que você tem uma hidrólise maior, você pode ter uma contribuição da água maior, né? Lógico, aqui não estou levando em conta a água, só estou desprezando o X. Lembra do X aqui? Só desprezei o X, não estou levando em conta a participação da água. Né? Mas fazendo um cálculo melhorzinho, né, usando a equação de segundo grau, né, o valor deu 4,46 e o erro de 2%, que é um erro aceitável também. Né? Tudo bem? Então, conclusão, para efeitos práticos, para ter uma noção, né, qual o pH, né, se quer um valor mais exato, você vai fazer o seguinte, você vai fazer as medidas potenciométricas. Né? Aí você usa a equação de terceiro grau com as equações completas, ou de quarto grau, né? Porque são 4 equações, 4 incógnitas. Você usa a equação, aí você pega um software, um Excel da vida e tenta fazer isso. Existe um método de tentativas, né? Que depois eu vou explicar isso talvez em outra aula, que também é tipo um método de iteração, só que você chuta um valor, vê o valor. Aí você, tá próximo, aí você chuta outro valor, vê outro valor. Você entendeu? O seu chute, cada vez, uma etapa é um chute diferente. A iteração não, você pega sempre o X anterior e coloca no posterior, fazendo iteração, um processo cíclico, né, de realimentação. E também você pode fazer um cálculo mais rigoroso corrigindo a atividade, tá bom? Se alguém quiser curiosidade aqui, lá na frente a gente vai falar sobre esse mesmo caso, agora com correção de atividade. Tá? Então, termina a aula aqui, foram 50 minutos de aula e vocês, na próxima aula eu vou dar então 1 hora síncrona, tá bom? E vocês estudem, tá? Até a próxima aula e espero que tenham entendido aí. E vou ver se para segunda-feira eu já tento adicionar no sistema também algum tipo de exercício sobre esse tópico aqui, né, de equilíbrio ácido-base para soluções, né, fracas e fortes, tá bom? A próxima semana vai ter misturas dessas ácidos fracos com bases fracas. Nós teremos os ácidos bases conjugados que nós chamaremos de tampões, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, estudem. Até a próxima.